Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim com um vídeo para vocês que eu acho que para muita gente vai ser bem importante. Como que eu faço o meu delineado, né? Cada um tem uma forma de fazer um delineado, tem gente que gosta de delineado mais grosso, mais fino, mais puxado. Eu gosto do meu delineado dessa forma, tanto puxando o gatinho quanto sem puxar o gatinho. Eu gosto do delineado nesta espessura, tá? Então a gente vai fazer esse delineado, tá? Eu vou orientar vocês da forma que eu faço. Cada um tem um jeito. Na verdade, o delineado é questão de treino, tá? Então, se você treinar, você consegue chegar na perfeição. Bom, o delineador, existem 3 tipos de delineador, tá? Que a gente conhece, que todo mundo conhece, é o delineador líquido, o delineador em caneta e o delineador em gel, tá? Eu particularmente fui comprando e fui tentando me adaptar em qual que eu me encaixava melhor, qual que eu ia me situar melhor para poder fazer o delineado. Eu particularmente me adaptei com o delineador em gel, apesar de eu ter o líquido e o em caneta também, porque como eu tenho mais, eu uso bastante e tal, então para mim não é prejuízo comprar os 3 e ir testando para ir me adaptando melhor com os 3 tipos de delineadores, tá? Para você, uma dica que eu dou é o que? Você compra um delineador, não se adaptou, deixa acabar esse delineador, mesmo assim você vai tentando treinar, compra depois outro delineador de outro tipo, e assim vai. Você vai conseguir chegar a uma parte, um determinado momento que você vai se adaptar com algum delineador em específico. Mesmo ele sendo líquido, às vezes você tem aquele que é em pontinha, que parece uma canetinha, tem esse que é da Boticário, que parece um pincelzinho, tá vendo? Ele parece um pincel. Eu me adaptei melhor, por quê? Por isso, porque tanto como eu me adaptei com o em gel, que eu uso com o pincel, esse daqui eu me adaptei legal, é líquido, porque ele é um pincelzinho, ele não é aquela canetinha. Aquela canetinha eu sentia muita dificuldade. Apesar de ser o delineador que é mais utilizado, eu sentia muita dificuldade para fazer. Então eu fui procurando outros meios para poder me adaptar, tá? Esse delineador em gatinho é bem tranquilo de fazer, mas requer treino, prática, né? Então, assim, não foi da noite pro dia que eu consegui fazer uma coisa legal, uma definição legal. Então, assim, eu vou mostrar a forma que eu faço, que eu acho mais fácil, tá bom? Então, vamos começar. Bom, então vamos lá? Eu vou mostrar para vocês primeiro os 3 pincéis também que existem, tá? E tem esse pincel, deixa eu tirar o... Saiu. Tem esse pincel aqui, que ele parece uma canetinha, que ele é bem parecido com aquele pincel quando a gente compra aquele delineador que vem um pincelzinho mais durinho. Tem esse pincel que é um pouco mais grosso, tem o chanfrado, tem esse que é um pouquinho declinado, tá? Esses 3, sinceramente, sim, eu senti dificuldade para fazer delineado com os 3, porque depende da pessoa, depende do estilo, do jeito, da forma que você pega no pincel, qual é a firmeza que você tem. Então isso requer muita particularidade, acho que é muito particular da pessoa. Tá? Então esses 3 eu senti dificuldade para fazer, mas eu consigo fazer algo bem definido com os 3. Por quê? Porque eu pratiquei, porque eu treinei, então por isso que eu consigo fazer, tá? Tem muita gente que gosta muito do chanfrado, por quê? Fica mais fácil para poder fazer esse traço final aqui. Então, a pessoa se adapta bem com esse chanfrado. É uma dica que eu dou também. Você pode testar o pincel chanfrado primeiro, antes de você testar os outros. Se você quiser comprar um único pincel para poder testar, eu oriento você testar o chanfrado. Foi o primeiro que eu consegui fazer um delineado melhor, tá? Depois, com o tempo, como eu gosto muito de maquiagem, eu fui comprando os pincéis que mais eu me adaptava, tá? Eu investi, para mim foi um investimento, nesse pincel da MAC. Ele é o 210. Esse pincel, para mim, é ouro, né? Para fazer um delineado assim, nossa, foi o mais perfeito. Por quê? Ele é extremamente fino. Então, para você pegar na pontinha, fazer esse delineado, nossa, ele fica perfeito, tá? Então, se você gosta de maquiagem, gosta de um bom delineado, quer investir como eu investi, esse pincel é master, gente. Ele foi em torno de uns R$100 aí,
mas ele valeu muito a pena, ele foi um bom investimento, porque depois desse aqui eu não vou comprar mais nenhum outro pincel. Tantos que eu comprei para tentar me adaptar, esse eu me adaptei. Então deu super certo para mim. Então eu vou começar utilizando esse pincel para fazer o meu delineado, tá? E eu escolhi o delineador em gel, esse aqui é o da Eudora. Qualquer delineador em gel para mim é perfeito, gente, desde que ele seja bem pretinho. Então esse da Eudora, o da MAC, o Inglot é maravilhoso, maravilhoso. Então assim, são 3 delineadores em gel que eu particularmente também indico, porque eu testei, eu gostei e achei que super preto, tá? Então eu vou começar com esse delineador e esse pincel para fazer o delineado que eu costumo fazer no meu rosto, tá bom? Então eu vou começar pegando um pouquinho no delineador em gel. O pincel limpinho, ele sempre tem que estar bem... ele sempre tem que estar bem macio, tá? Então eu deixo ele sempre limpinho para ele não endurecer. Porque se você deixa o delineado no pincel, ele vai endurecer, tá bom? O delineador no pincel. Ele vai endurecer e aí com ele duro você não consegue fazer nada. Você sempre tem que estar limpando depois que você faz o seu delineado, tá bom? Vou pegar um pouquinho do delineador e vamos começar, tá bom? Bom, peguei o delineador, um pouquinho do delineador no pincel, e aí eu começo olhando no espelho, de preferência olhando para baixo. Então, normalmente eu tenho um espelho na mesinha, eu olho para baixo para conseguir visualizar o meu olho todo, tá? E aí eu começo, tem gente que começa fazendo traço. Eu começo fazendo a demarcação. Uma dica bem bacana, gente, ó, estica os olhos. Você esticando os seus olhos assim, você consegue ter mais firmeza, então você não treme para poder fazer o delineado legal, tá? Então é uma dica que eu dou, é você puxar meio gatinho aqui o seu olho para poder ficar bem firme para você fazer, tá bom? E aí eu começo demarcando aqui, ó, fazendo uma demarcação rente aos meus cílios, tá? Então vamos lá. Faço a demarcação com um pouquinho de gel que eu peguei. E aí eu já venho aqui e pinto a parte inferior. Com a pontinha do pincel. Aqui eu demarquei com o pincel deitado. Aqui eu vou demarcar com a pontinha. Então eu demarco com a pontinha do pincel o resto que ficou, tá? Vocês me desculpem se eu olhar um pouquinho para baixo. É porque o meu espelho tá bem aqui. Então eu consigo fazer melhor. Então eu vou e demarco. Certo? Deixa eu ver se ficou bacana, tá vendo? Fiz a demarcação, fazendo apenas com o pincel deitado, demarcando bem devagarzinho, sem pressa, tá? Toda a parte rente dos meus cílios. A demarcação você vai fazendo pedacinho por pedacinho, até você conseguir fazer algo bem preciso, tá? E aí você faz o acabamento com a pontinha do pincel. Por isso que eu gosto desse pincel fininho, entendeu? Consigo fazer o acabamento. Finalizei. Se eu quiser fazer sem gatinho, tá aí, já fiz sem gatinho, tá? E a gente faz o acabamento, vai fazendo o acabamento, vai vendo onde que precisa ter mais um finalzinho. Se eu quero puxar um pouquinho mais pra cá, eu puxo, tá bom? E agora eu vou pegar um pouquinho mais de gel e a gente vai fazer a parte do gatinho. Como que eu faço a parte do gatinho? Eu demarco da linha d'água até em direção às minhas sobrancelhas. E aí, primeiro eu olho como que eu fiz o outro, né? E tento fazer o mesmo tamanho de traço. Da linha, eu puxo. Não tem problema se você borrar um pouquinho. Depois a gente conserta, tá? Então, aí eu puxo em direção à minha sobrancelha. Pode ficar tortinho, não tem problema, tá? Errou, a gente conserta. E aí, tem muitas meninas que pegam daqui do meio da pontinha um pouquinho mais para baixo, para frente e faz aquele triângulo. Eu não consigo, sai tudo torto. Então eu faço ao contrário. Eu pego daqui, da onde eu fiz a demarcação do cílio e vou de encontro com
o que eu fiz, tá? Vou de encontro com a linha que eu fiz lá da linha d'água pra cima. E aí eu não vou até o finalzinho, eu venho até o daqui do meio pra onde eu demarquei, tá bom? E aí eu venho e dou o acabamento com a pontinha. Faço acabamento bem de leve, sem pressa, para poder a gente conseguir fazer um delineado legal, tá bom? Se eu tiver que passar em cima de novo, eu passo, porque o delineador em gel, pelo menos, é bom por isso. Se fosse um delineador líquido, eu fosse passar por cima, e se fosse um delineador muito ruim, eu já ia passar de novo por cima, já ia sair o delineado que eu fiz, porque aí ele já tinha secado, aquela coisa toda, né? Certo? Daí eu olho para ver se ficou igual um com o outro. Eu acho que ficou. Se você acha que você fez um pouquinho mais em um pouquinho menos no outro, com muita paciência, respira, vai com a pontinha do pincel e faz a demarcação que faltar, tá bom? É assim que eu faço o meu delineado, tá? Putz, errei. Aí, como que eu faço para consertar? Eu normalmente uso um lencinho demaquilante, ele já tá um pouquinho sujo que eu tava limpando o pincel. Eu uso um lencinho demaquilante, envolvo no meu dedo, e aí errei aqui, por exemplo, ficou tortinho, eu pego e passo aqui, tá? Eu passo reto para ficar bem rente ao delineado, tá? Eu venho e passo bem retinho aqui, ó, e vou limpando até ficar bem retinho. Mesma coisa eu faço do outro lado, bem retinho. E aí, com o restinho do pincel da base que eu usei no pincel, eu venho e passo aqui, ó, bem rente também, para poder ficar bem certinho e não ficar aquela coisa paralela de que eu passei o demaquilante, né? Ou então com um pincel um pouco mais fininho também, língua de gato, você pega e faz a demarcação aqui com a base para poder voltar tudo ao normal, ficar tudo uniforme, tá? Bom, é assim que eu faço o meu delineado. Eu ensinei vocês como que eu faço meu delineado. Eu acredito que eu tenha ajudado, né? Espero que vocês possam me ajudar também me dando um like aí, curte o meu canal, se inscreve para poder ver mais novidades, mais coisas que eu possa colocar aí. Vou estar colocando o melhor de mim, tudo que eu sei, aos pouquinhos eu vou colocando aí no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste tutorial básico, prático e rápido de como que eu faço o meu delineado. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Para quem não tem muita experiência com delineador e possa ter um pouco mais de prática, é o que eu posso passar para vocês em relação a isso, tá bom? Porque na verdade, como eu disse para vocês, é só tentando mesmo, tá? Mas é assim que eu faço o meu delineado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ah, o batom que eu tô usando, não sei, peraí. É o Amorli da Quem Disse Berenice, tá bom? Lindo, né? Muito lindo. Então tá, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.